Nessa aula nós iremos preparar todas as margens após já ter olhado tudo que vai compor os produtos da planilha ripada e já ter também enxergado como vai ser o cronograma. Agora nós precisamos entender por quanto que eu vou vender esse produto, o produto que vai ser orçado aqui dentro do Viga. Então ainda lá em definições, eu vou acessar a parte financeiro e vamos decorrer item a item aqui. Bom, primeiro linha de DRE. O DRE é o demonstrativo de resultado. Então, imagine que tudo que você for atribuir dentro do VIA, qualquer movimentação, tanto de entrada quanto de saída, ela vai estar abaixo de uma dessas linhas. Se for entrada, vai estar em receita. Se for saída, vai ser ou um custo variável, um custo direto de um projeto, ou uma despesa fixa, como aluguel ou algo do tipo, ou um investimento, algo que você comprou, uma máquina, algo do tipo, uma entrada não operacional, um aporte que você recebeu, uma linha de crédito que você utilizou, e uma saída também não operacional, uma retirada que você precisa fazer, algo do tipo, precisa estar atrelado. Existem dois centros de custos, que é o de material de fabricação, que já estão conectados aos custos variáveis e despesas fixas, que são automaticamente abastecidos quando você dá um aprovar da planilha ripada. Ele visita toda a parte de materiais, ele visita a parte de mão de obra que nós criamos anteriormente e ele abastece esses dois campos, tá bem? Então isso aqui é apenas para você consultar e saber quais são as linhas de DRE que você vai enxergar. Depois da linha de DRE, nós vamos olhar as categorias. Eu tenho várias categorias que estão associadas, conectadas a uma linha de DRE. Então eu tenho venda de imóveis sob medida, que está conectada a receitas. Então se eu quiser criar aqui, por exemplo, transporte de imóveis, eu tenho uma empresa, eu tenho 3 carros e eu faço também frete para outras empresas. Eu crio aqui a categoria transporte de imóveis sob medida, conecto ela a receitas e toda vez que eu fizer um transporte ou algo do tipo, eu vou colocar esse financeiro e vou atribuir esse valor a essa receita. Depois, em subcategoria, eu tenho uma linha abaixo da categoria. Então, eu tenho a receita de imóveis sob medida dentro da vendas de imóveis sob medida. Mas eu poderia ter aqui também montagem de imóveis e colocar isso abaixo da venda de imóveis também. E assim por diante. Custo de material para fabricação de imóveis. Custo de variáveis para produção de vendas. Então, eu posso pegar aqui, nesse 2.1, por exemplo, e clicar, em vez de custos de materiais, eu posso colocar custos de insumos para a fabricação de imóveis. E eu vou abastecendo todo o meu resultado com base nisso. Bom, depois eu tenho o centro de custo. Então, tenho de uma visão de resultado e depois eu preciso saber, foi transporte, foi parafuso, foi material, para quem? Então, eu preciso utilizar. Toda vez que eu criar um projeto ou que fechar um contrato, o ideal é que se crie um centro de custo para atribuir toda aquela movimentação, tanto de entrada quanto de saída, independente do que foi, a um centro de custo. Para eu saber depois também, no final, concluir esse projeto, eu consigo dentro do Viga enxergar aquilo que eu vendi, aquilo que eu tinha imaginado, aquilo que eu programei para gastar com esse projeto e com, de fato, aquilo que aconteceu. Isso é importante. Bom, margem operacional. A margem operacional são todas as linhas. Veja bem, na próxima aula a gente vai desgastar um pouquinho sobre isso. Inclusive vai ser só sobre esse ponto, mas a margem operacional são todas as linhas que você precisa operacionalizar a venda. Eu fiz uma venda de imóveis planejados, agora eu preciso operacionalizar isso. Preciso pagar comissão, preciso pagar projeto, preciso entregar, preciso montar, preciso produzir todas as linhas para eu sair no 0 a 0, sem eu ter nenhuma liquidez. Apenas vendi e paguei tudo e ficou no 0 a 0. Eu preciso ter todas essas linhas que são as margens operacionais, todos os componentes operacionais, eu preciso ter eles descrito para quando eu for gerar a planilha saber qual que vai ser minha margem de venda. Isso aqui não é a margem de venda. Margem operacional é quanto você gasta para operacionalizar aquilo que você vendeu. Depois sim, eu tenho a margem de venda, que é esse próximo tópico. Aqui sim, eu vou colocar qual é o valor mínimo que eu, como gestor da empresa, permito que uma venda aconteça. Então, para fazer qualquer venda de imóveis planejados, já atribuindo todos os custos de material, fabricação e operacional, eu quero no mínimo 20%. E no máximo, não quero que o meu vendedor venda a mais de 100%, porque se ele apresenta um orçamento com 200% ou 300%, ele pode condenar esse orçamento. E eu quero que sempre que eu iniciar uma planilha ripada para montar um orçamento, saia, ou que ela inicie com um valor padrão de 40%. Ok? Então, esses são esses 3 campos que a gente precisa ter anotado. O valor de nota fiscal, nós ainda vamos ter, num segundo momento, mais conectado e poder até gerar a nota fiscal pelo Viga, mas por enquanto a gente vai trabalhar, cada um vai trabalhar dentro de como deseja e já está conectado aqui a uma linha de DRE. Então, se você tem um custo de nota fiscal de 12%, de 7%, de 15%, você coloca aqui e isso já vai ser redirecionado
para essas linhas de custos que vão instalar no seu DRE. O modo de pagamento, então aqui é mais para você cadastrar por onde você vai entrar e qual é a conta que você tem cadastrada. Nós ainda não temos a conciliação bancária dentro do Viga, mas isso é um ponto que nós teremos em breve também, e a gente vai conseguir fazer esse depara e conseguir confrontar. E as taxas é o começo de como a gente vai fazer com a nota fiscal. Então aqui é apenas para consulta, e quando tiver isso resolvido, eu vou dar um sinal para vocês para a gente poder. Mas hoje a gente vai trabalhar com a nota fiscal, então todos esses pontos. Próxima aula a gente vai decorrer exatamente sobre como que compõe a margem operacional. Até breve.